Meu amigo, aqui ó, você está me contando que é essa, né, biri que se chama aqui, né? É, o biri. O cana índica, para quem quer o nome científico. Inclusive por trás, olha Olha que só, louco, é que mesmo, olha só. Tá vendo? Então você consegue ver, é quase que bonito, né? Que nem faz em ser humano o contraste, né? Baunilha, ó. Ah, baunilha, olha só. Olha que legal. Maravilhosa. Ela começou a dar algumas flores esse ano, mas acho que ano que vem que ela começa... Olha, tô falando, esse episódio é diferente, gente. A gente nunca filmou à noite. Porque eles não combinaram. Ai, nada, vamos falar agora. Fala agora. Vamos falar agora. Jardim Onírico, cupomzinho de 20%, tá? Cruzar o caminho com pessoas como o Giuliano é de uma alegria muito grande para esse canal. Encontrar um engenheiro agrônomo como ele, que pensa na natureza e pensa em como as plantas podem performar melhor com um adubo especial, é para lá de legal. Então eu espero que vocês gostem desse episódio tanto quanto a gente gostou de estar lá com o Giuliano em Leme. Olá pessoal, tudo bem? Ó, esse episódio já começa com o cara que vocês viram num episódio de alguns dias atrás. Então o link está aqui embaixo para quem não viu esse episódio. Giuliano, obrigado por receber a gente mais uma vez aqui na Fazenda Santo Antônio, certo? E aí a gente vai ter hoje uma aula com você de algumas coisas e vocês vão adorar, eu tenho certeza. A gente vai falar de reflorestamento, a gente vai falar de paisagismo de um engenheiro agrônomo, que ele diz que o paisagismo do engenheiro agrônomo é diferente e é lindo, tá? Eu já vi. E a gente vai falar também sobre nutrição vegetal, sobre fertilização dessa empresa que o Giuliano é proprietário, fundador, Deus Nutri Máquina, certo? E que faz o Monstera Lab. Eu já tenho usado, vocês vão ver algumas coisas aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês, além de toda essa pujança desta fazenda, é também a produção desse fertilizante especial bacana que eu quero mostrar para vocês. Então, tudo começa aqui para essa parte e daqui a pouco vocês vão ver um projeto do Giuliano sobre reflorestamento, sobre recomposição da flora e que atrai a fauna. Então esse episódio ele é de A a Z, porque a cabeça dele é um tiroteio do bom. Então fica com a gente que vocês vão curtir. Essa jabuticabeira aqui não é nova não, né? Não, Não. não, É mais velha que você? bem mais. Quanto? Acho que o dobro, O dobro? no mínimo o dobro. Então deve ter uns 60 anos. Mais. Tem trintinha. Tava bom. Tem uns 100 aninhos isso aqui. Próximo de 100. Caramba. Que foi minha avó que plantou. Isso Olha o aqui deve estar tamanho. próximo de todo esse pátio Sua aqui. avó, sua Bisavó. Sua bisavó. Bisavó plantou. Sua bisavó. Minha bisavó que plantou. Ela que plantava muita árvore quando chegou da imigração, né? Veio da Alemanha. É, aqui tem uma sequência, né? Esse De pátio, árvores mais... todas essas árvores aqui foram ela que plantou, a jabuticabeira principalmente, né? Maravilhoso. Eu imagino que isso aqui foi houve uma perda de um tronco aqui, foi isso? De essa velhinha? aqui... O que aconteceu aqui? Vocês podem ver que essa aqui também, ó, essa secou. Ah, secou, tá. Então tem algumas que começaram a secar. Aham. Aí depois que a gente fez essa moldurinha aqui em volta aqui, Tá, essa eu acho que foi uma brotação do tronco. tá. Mas isso aqui vira um berçário de muda. Claro, porque cai o fruto cai aí. fruta aí, dá pra ver, ó, aqui, ó. Tem uma aqui, ó, tá vendo? É. Aí eu pego isso, tiro e vou pondo nas coisas e fico replantando Aí foi replantando. pra fazenda, porque o grande lance é manter as árvores que minha bisavó plantou. Que legal, claro, Porque claro. esse que é o legal, porque Super. é sabará essa daqui. Tem Sabará, deixa eu perguntar, é sabará, né? tem umas olho de boi, que essa daqui ali é olho de boi, Tá. mas a maioria é sabará. Mas o grande lance é
dar continuidade do que alguém já fez, né? Que Isso legal. foi Então essa paixão aí tá no DNA. tá bem. tem um caminho que aconteceu, caminho, foi tá. indo, né? Legal. Que... Vai Aí essa aqui rolando. era uma paineira, ó, que a gente vem podando. Aquela ali da frente eu nem sei ninguém sabe qual que é a idade daquela ali. Mas eu Aquela acho ali, que aquela da entrada ali deve ser 200 anos pra cima, porque ela é muito grande, né? muito grande. Nunca ninguém E soube esse me falar. bipnatifidum aqui foi você? Isso aí foi minha mãe. Sua mãe? Isso aí foi minha mãe. Guaimbé? Guaimbê. É. Minha mãe, todos os Guaimbê foi ela que plantou. Aí tem coisa que vai começar a nascer sozinha. Essa orelha de elefante nasceu sozinha e tá o tamanho que tá. É sozinha? Tinha umas ali no fundo e aí ela nasceu uma aqui. Aí veio pra cá, tá? Mas nasceu sozinha, ninguém... Porque essa é linda, não é nativa, é linda, mas não é nativa, né? Não, tinha ali, mas nasceu Aí aqui. veio E pra cá. aonde que ela nasce, onde que ela escolhe para nascer, pode ver que as maiores folhas que tem. Deve ser um sim, lugar mais adaptado. Esse é um excelente ponto, né? Entendeu? Onde ela escolhe pra nascer, provavelmente onde ela vai ficar mais bonita, né? Desenvolvimento. Aí nessa aqui, ó, eu troquei, né? Que aqui era uma... Nossa, olha o tamanho da grossura desse tronco. Então, isso aqui era uma paineira. É. Aí ela morreu, Aham. eu vim e pus aqui uma Sumuauma, que é da mesma família. Ah, é a Suma Uma Essa aqui. aqui é da Sumuauma. Caramba, que é a grande da A Ceiba pentrata. pentrata da Amazônia. Da Amazônia. Da Amazônia, olha só. E é da mesma família. Isso também outra coisa interessante, como que já tem todo o enraizamento da paineira aqui, É. essa aqui eu plantei por último e é uma das que desenvolveram melhor. Eu vou ser repetitivo com vocês, mas é porque realmente me emocionou. Quando a gente visitou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, junto Foi com o lá que eu Nadruz, vi. o Nadruz levou a gente até a Praça Tom Jobim ali, né, onde ele parava para compor, e ele apresentou a Suma Uma, eu toquei nela, me deu um arrepio, assim, um negócio impressionante. É uma árvore maravilhosa. E lá tá tem uns 45 anos aquela árvore, né? Que tava lá no Jardim Botânico. E ela já tá com 40 metros. Tá enorme, maravilhoso. Aqui, cara, tem um negócio do lado que se vocês quiserem visitar, é mais chocante do que aquilo. Queremos. O jequitibá rosa mais antigo do Brasil. Ah, é mesmo? Tem 700 anos, é o Queremos. patriarca. Já queremos. E esse é metodologia legal aqui com o Superbum? Metodologia de Metodologia plantio Juliano. caipira. Caipira. Caipira, é. Colocou um suportezinho para ele aqui, foi isso? Colocou o suporte, mas aí a árvore começou a secar, daqui a pouco eu vou ter que trocar ele do lugar. É verdade, E aqui é pra vocês verem, né? Como é que a gente fala, né? Essa paineira ou até a cibipiruna que solta a casca, né? Não é exatamente o melhor lugar para se colocar platicério, porque com o tempo ele vai se desprender junto, né? E como funciona a sua cabeça, assim, do tipo, o que você quer fazer, quais são os próximos passos, da onde você quer chegar? Na verdade, os próximos passos eu tenho que, agora, como a gente começou isso de uma forma na garagem, né? Aham. Então, ou no Monstera Lab, exatamente no Monstera Lab, agora eu vou fazer um novo laboratório, agora já totalmente pensado para aumentar a produção, até porque a gente está conseguir todas as certificações necessárias e para fechar o ciclo inteiro, né? Porque aqui a gente tem energia solar, tem água abundante e agora a gente precisa realmente se tornar uma indústria, né? Porque a gente eu tenho a capacidade hoje de fazer uns 10 mil litros por mês, mas eu preciso ampliar essa capacidade, inclusive com maquinários novos, né? Porque a gente foi adaptando a situação de começar, sempre quando a gente começa sabe como é que é, né? Como uma empresa inicial mesmo, uma startup, né? Como startup mesmo. Então a gente vai se adaptando e agora eu preciso profissionalizar mais um pouquinho, porque realmente o volume, né, para eu ter condição de suprir a demanda. Perfeito. E esse que é o grande passo agora, fazer um barracão para eu colocar tudo isso e deixar ainda melhor a eficiência e qualidade da produção. Meu amigo, aqui ó, você está me contando que é essa biri que se chama aqui, né? Eu diria. Ou cana índica para quem quer o nome científico.
ele estava na filtragem ali, né? E você falou que é uma planta que... Super eficiente. Super eficiente, Super eficiente. E persistente, né? Persistente. Persistente. Bom, com esse cenário aqui, que ele é da vegetação, eu também vejo um barracão ali, né? Sim. Que me parece que é uma cicatriz histórica aqui da fazenda. Sim, isso aqui era um barracão onde o pessoal colocava sacas de café. Antigamente. Tá. E aí, ao longo do tempo, tinha virado escritório, virou isso, pegou fogo uma vez. Pegou fogo, nossa. Pegou fogo, caiu um galho da árvore. E agora tá ficando vai virar um salão para o pessoal fazer imersão de empresa ou para fazer casamentos, para passar slides, sentar, legal. fazer treinamento. Legal. Bem gostoso aqui fazer isso, hein? E dá para fazer um bailão também, pelo jeito. Bailão, hein? Porque essa varandona aí ficou... Não tinha essa varanda, você pode ver que a gente aumentou o telhado, ele era muito mais baixo, até porque era uma condição normal da época, eles faziam as coisas bem baixinhas. Bem baixinhas, Bem baixinhas. Tem quantos anos esse espaço aqui? Também não sei. Deve ter pelo menos, bom, desde que eu me conheço, que eu venho aqui, já existe esse barracão. Provavelmente deve ter uns 50, 60, 70 anos. 70 anos, Juliano, aproveitando, ontem você falou sobre a questão da raiz da ficus, né? Que acho que é importante porque as pessoas plantam ficus na cidade e não tem noção. Tem noção do tamanho que fica, né? E aí pensa assim, não, mas eu corto essas raízes de baixo aqui, e aí não entende o perigo que isso cria para as pessoas, né? Para a população em geral. Queria que você contasse um pouco da história que você falou ontem sobre a raiz e de como ela perde a sustentação. Então, essa árvore aqui é a única árvore que a gente não sabe quem que plantou ainda, por causa daquele senhor que estava aqui. Ele mesmo, quando veio aqui, ele já disse que essas duas árvores já eram grandes. Até faço um convite para os biólogos, botânicos, para saber mais ou menos. Eu acredito que deve ter centenário, com certeza ela é. Mas eu não sei quantos anos que poderia ter uma ficus dessa. O que acontece? A gente, fazendo esses encanamentos, a gente encontrou raiz dela naquela casa lá embaixo, olha. A raiz subterrânea dela aqui, né? Porque essa aqui tem umas raízes aéreas que servem de sustentação, como a gente pode ver. Uma época atrás tinha um administrador aqui que ele vinha e dava nó nessas raízes aéreas. E eu falava, não dá nó porque isso serve de sustentação, E acabou que, de tanto ele dar nó na época, deixou de crescer muita raiz. E se vocês quiserem ver, olha o comprimento do galho que está sendo apoiado pelaquela raiz. Ó. Aquele ali é o exemplo do que você falou, então, que a raiz ali está dando a sustentação. Se a pessoa corta, porque, por exemplo, precisaria passar carro aqui, precisa abrir o espaço, ela corta, tirou a sustentação, aquele galho uma hora vai cair na cabeça de alguém. Pode cair na cabeça de alguém, porque você vê o comprimento do galho, deve ter mais de 20 metros, né? E o que você está dizendo ali também, Juliano, é que naturalmente ele teria lançado mais raiz ao longo ele tá vendo galho. Que tá vindo uma raiz ali, ó. Sim, teria mais para lá. Teria mais para lá. O que o seu funcionário fez foi ou cortando, ou enrolando e não deixava, eu ficava toda hora. Esse galhão fica sem sustentação e daqui a pouco ele é um risco. Ele é um porque risco. Ele vai cair pelo peso natural dele. Pelo peso natural dele e pelo próprio crescimento natural da planta, que realmente dá esses galhos compridos, mas também as raízes para a sustentação, né? Perfeito. Muito bem lembrado pelo Paulo, porque a gente tem relatos de ficus, né, em São Paulo e em outras cidades do mundo, que ela acaba entrando a raiz na tubulação, como você tem aqui. Só que lá ele acaba entrando na prumada do prédio, né, acaba subindo os canos do prédio, e tem relatos de raízes que chegaram ao 15º andar de um prédio. Que é tranquilo, porque daqui até aquela casa ali, sei lá, 50 metros, 60, sei lá. Então, e vai indo, né? Sua mãe contou que teve que fazer 2 banheiros, porque a raiz... a raiz, ela deu um... chega pra lá na casa? Chega pra lá no alicerce, deu né? um totozinho. Deu um totozinho no alicerce. Então, também não dá pra entender, né? Porque esse é um monstro maravilhoso. A gente fez uma brincadeira num Reels, né? Que ela é bem-vinda no lugar certo. Sim, claro. Se ela não estiver no lugar certo, é um problema. É um transtorno. É um transtorno. Isso aqui, de alguma forma, é a história da nossa família, né? Porque foi onde tudo começou, né? Os caras vieram pra cá direto. Só não tinha esse riacho aqui. Ele tem uma função... Tem uma função de filtrar. Dá pra ver que ele tem uma... Até uma vegetação para isso, né? Tem a vegetação. Ele tem uma sequência, certo? Tem uma sequência. Aí eu explico certinho para vocês depois. Cada tanquinho desse tem uma função, né? Entendi. Que é papiro, né?
papiro verdadeiro. Verdadeiro, é. Esse tem uma ninféia aqui. Tem ninféia. Ali é o mosaico, planta mosaico, tem várias ninféias. Ali é olha, outra. é verdade, um monte de mosaico ali. Que legal. Aqui tem todas as alocáceas, mas as alocáceas é muito louca. Tem ano que uma cresce pra caramba, depois ela some, depois ela volta de novo. Aqui eu fiz um... Isso aqui é leucocásia, né? Essa é a colocásia. Essa aí é a maior que tem. Então ela mudou de classificação. É leucocásia gigante. Leucocásia gigante. Ela era colocásia gigante e virou Essa aqui, leucocásia. se eu não me engano, é a Aloha. Aloha, Essa aqui é Pink Lemon, se não me engano. Aí tem uma que chama Helena. Agora eu não sei. Essa aqui é uma variegata normal. É. Essa aqui é das pretas, que é a colocásia Esculenta. Black Knight. Tá. Black Swan, quer dizer. Black Swan. Então isso aqui tudo tinha. Tava tudo meio... Aí minha mãe, 10 anos atrás, começou a vir tijolinho por tijolinho. Ah, faz 10 anos que Que tá mexendo. tá mexendo no que já é... De quantas décadas? Que tá com a gente vai fazer 100 anos em 2027. É mesmo? Nossa, 2027. quase centenário então. Quase centenário. Aí eu comecei a outra, sumou uma. Ah, outra suma uma. Imagina isso aqui. Aqui, ó, vai ser um apartamento também. Tá. Dentro desse paiol. Esse paiol tava tudo torto, parecia a Torre de Pisa. Aí nós pegamos, endireitamos ele. Aham. E aqui eu pus as árvores gigantes. Todas as Tá. árvores gigantes. Então aqui tem um mogno brasileiro. Esses 3 cedros rosa nasceu sozinho, daquela árvore lá de baixo. Ó. Jura? Sozinho? Sozinho. Por isso estou falando. Isso aqui é um pau de rosas, que é uma árvore que dá uma flor linda demais. Aham. Fica rosa, que lá é um jequitibá rosa. Tá. Tem um jequitibá lilás, um jequitibá vermelho e um branco ali. Nossa. Então isso aqui, a hora que crescer, vai ficar... Espetáculo. Vai ficar demais. Mas é. Espetáculo. Aqui tem a sapucaia. Ah, sapucaia. Sapucaia rosa, pau Brasil. Tá vendo? Todas as árvores de madeira de lei, árvore grande, fiz aqui para isso aqui ficar dentro de uma floresta mesmo, grande. E é legal que tem algumas espécies, olha lá, ali nasceu sozinho, cedro rosa nasceu sozinho, Nossa. tudo, tá vendo? Nasce nos cantos, ó. Aqui tem cibipiruna, ó, fiz uma carreirinha de cibipiruna. Essa aqui é o jequitibá branco. Isso que podemos chamar de riqueza. Isso é riqueza. Riqueza não é dinheiro no banco não, vou falar Não, pra você, isso tenho aqui certeza, isso você ter a oportunidade de ver um negócio desse crescer, não tem preço. Não tem preço, né? Outra sumumuauma ali, ó, eu plantei 7 sumumuauma aqui. Cara, e de onde veio a sua sumama? Eu peguei num viveiro aqui em Limeira. É. Difícil de achar demais, mas... Aliás, eu vindo aqui, meu olho identificou plantas de Edilson Giacom. Tem também, né? Só pela plaquinha. Pela plaquinha. Aqui, essa aqui é dele. Essa daqui é dele, que é o Aqui, jequitibá ó. vermelho. Aqui, Outra árvore que está em risco de extinção. E quase ninguém conhece. Ó, e para quem quase ninguém conhece os episódios com Edilson Giacom, estão aqui embaixo no link, o mestre. É o mestre. Esse é o mestre. Esse cara aí. E ali é o lilás. Ah, É o lilás. Então todos os jequitibás que eu encontrei, eu plantei. entendi. Aqui estão as madeiras de lei, ali tem a peroba rosa, e aqui tem angico vermelho, angico branco, aroeira pimenteira. Aham. E foi assim que foi começando aqui dentro, né? Um certo paisagismo, um certo paisagismo de agrônomo, eu falo, né? Paisagem de agrônomo? Porque a gente tem que... A gente quer ver espécie, né? Aham. A gente quer Querer ver... diversidade. A gente gosta dos maciços também, mas eu gosto também da diversidade e tentar retratar como que é na natureza mesmo, né? Aham. Então isso foi muito legal. O Gico vermelho dá pra ver, ó, por causa do que, Então, ó, dá a pra... cor dele vermelho ali Que dentro. lindo, né? É lindo, lindo, lindo. Aí eu plantei um branco aqui, falei, preciso do branco. Ele também sai na mão, o Angico Vermelho? Nunca... Eu acho que sai, viu? É levinho. Mas esse... É, bem... Não. É. Nossa, Aí que tem a lindo. cabriúva, aqui cabriúva e a peroba rosa ali embaixo. Aqui tem uma fileira de café, porque começou antes, bem no começo do coisa era café aqui. café. A gente plantou um rastro de café aqui. Mas vocês fazem a colheita? Faz colheita. Faz torra colheita, e- torra e ah, manda faz tudo. fazer. Ah, é? Que legal. Isso aí é. Que bacana. Isso aqui é pupunha. De Gloop tá aqui, ó. Eu nunca vi ela bifurcada embaixo, sim. Não, é que essa aqui é das loucuras do engenheiro que você falou, sabe? Ah, Aí tava com a molecada aí, eu falei assim, tinha 2 mudas disso daí. Aí eu falei, vamos plantar uma do lado da outra, eu vou trançando ela pra ela crescer. E aí chegou aqui, ela saiu são 2 árvores numa só. Menino! São 2 árvores numa só.
Engenheiro, falei que é, ó. Olha, para você que não associou a planta à coisa, esse A com crase, gostou da A, coisa, a gente viu uma linda dessa, deglupta, lá no sítio Roberto Bluer Marx, que a gente foi sensoriado lá pela Sandra e pelo pessoal de educacional lá. E tinha uma deglupta no final do 4º episódio, maravilhoso, os links estão aqui embaixo. Eu não tinha visto assim, me chamou a atenção, falei, que é essa? E aí tá explicado que você... É aquele negócio que os garden fazem, assim, os produtores de pegar ficus e... Mais ou menos assim. Entendi. Eu fui só enrolando elas, depois elas começaram, elas se unem e foi impressionante porque deu um resultado muito legal. Que eu plantei outras também na mesma idade antes, mas como, vamos dizer assim, né, para todo mundo entender, você está pondo 2 bombas de sucção de água, o desenvolvimento disso aqui foi muito mais rápido do que uma outra que depois você vai ver. Você pode ver que essa árvore Então houve uma cooperação. Houve uma cooperação, tanto que o Mancuso já fala isso nos seus Mancuso livros. fala, exatamente. Esses livros. E eu comecei, não tinha lido o livro do Mancuso quando eu plantei, que faz 3 anos que eu plantei essa árvore. E realmente ela cresceu muito, muito. Você imagina, em 3 anos ela era menor do que esse pé, de qualquer gerivá que estava aqui. Hoje ela é a maior árvore que tem aqui nesse... E se desenvolveu muito mais rápido do que uma outra que eu plantei ela sozinha. Então realmente aí uma das coisas que deve ser o que acontece, porque é uma cooperação entre... Nada mais é que uma planta, é uma bomba d'água, né? Uma bomba d'água. É uma bomba d'água. Então você tem 2 bombas d'água e encontrou os caminhos naturais. Para vocês que estão em contato com essa árvore pela primeira vez, é um eucalipto, né? É o deglupta, é o nome científico, e ele é o arco-íris exatamente porque ele tem essas várias cores, né? Quando a casca dele vai, né, descamando, enfim. Adorei essa ideia, cara. Adorei. Eu ando fazendo isso. Não vou fazer em casa porque não tem espaço. Mas eu ando fazendo algumas... Eu vou fazer na praça, que a minha vizinha lá vai querer me chutar. Aliás, o livro Revolução das Plantas do Mancuso, quem gosta de planta é praticamente obrigatório. Eu costumo dizer que abriu uma nova universo na minha cabeça. Eu recomendo também. O link para compra deste livro está aqui embaixo, na Amazon. É revolucionário, muda a cabeça e é uma relação muito profunda das árvores, do ecossistema. Você começa a ver com outros olhos. Totalmente. O vegetal, né? Que a gente fala, o vegetal não é tão vegetal do jeito que a gente pensa. Não é Ele tão inanimado que eu falo que os Platycerium são muito inteligentes. Então, eu falo com... Aqui também é legal aquela árvore que é o brinco de índio, né? Isso aqui. Aquela ali. Aquela ali é o brinco de índio. Tem uns abricó de macaco que eu pus Abricó vai ser legal, Nossa Senhora. Aí isso é uma Santa Bárbara. Aqui é uma coisa que eu já vou aproveitar para falar antes que eu esqueça. Aqui foi onde começou toda a história do Monstera Lebe, da Deus. E aqui tinha o que sobrava do adubo, não sobra muito resíduo, nem é resíduo, porque na verdade o resíduo é próprio adubo. Só que eu sempre lavava. Então você pode ver que o maior gerivá que tem em largura de tronco é esse aqui que recebia a adubação sem querer. Sem querer. Involuntária. Tipo, aquela história do Yakult, sabe? Não? O Yakult, o Yakult era em vidrinho antigamente, né? No Japão. E aí as senhoras que lavavam o vidrinho para poder reutilizar, começaram a ver os benefícios que tinham na mão e na pele. E não sabia e tem poder de cosmético. Então, em vez de... Só por causa da lavação, né? Da lavagem ali, elas tinham esse benefício. Você foi jogando aqui e foi... Eu fui limpando, porque eu sabia que não tem problema nenhum, não contamina. Mas aí a gente conseguiu ver que os cachos, eu estava olhando assim, nossa, mas por que está tão grande esse gerivá? Eu falei, pô, tá do lado do lugar que faz adubo. Toda coisa que não dava certo, punha aqui embaixo, punha aqui. Então dá para ver nítido hoje, que está uns 2 anos que está acontecendo isso, que ele é o maior, mais grosso de todos esses que plantaram na mesma época. Aí que vocês me perguntaram aqui se a gente tinha Wanda, aqui tem um Vandário. Tá vendo? Tá aqui, ó. Tá tudo nas aqui, mas aqui o pessoal, quem não dá conta de cuidar da Wanda, eles trazem e eu tenho que recuperar aqui. Tá. Então você pode ver que tem um monte de Wanda meio judiada, mas elas passam um processo. Mais interessante é que elas estão dando muita muda, ó. Que é muito legal. De fato.
Então o pessoal não dá conta de cuidar das bandas, eles Coloca vêm, aqui. então, ó, dá Tá na um jeito UTI, nisso aí. tá na UTI Dá um aqui. jeito aí. Então aqui também a gente tenta retratar exatamente o que acontece. Na natureza, Porque elas né? gostam de umidade pra caramba, Aqui vem de baixo, né? mas não encostado na água, mas só não, ela tá bem perto, mas não tá imersa na água, né? Isso, legal, muito legal. Aí aqui, esse tanque aqui é um tanque de areia, Tá, entendeu? Que a gente usa realmente como se fosse um filtro, né? Então aqui é só areia, algumas pedras, mas aqui a gente forrou ele de areia para fazer essa filtragem, né? Essa parte aqui, nossa, que caládio maravilhoso isso aqui, cara. Olha isso, parece de mentira. Que lindo, cara. É diferente, né? tem esse, tem um ali também que é um marrom, aquele ali, ó, tá vendo? Ó? Ah, é. De cima ali, ó, É, lindo, tô vendo, aquela cor, um é. tom de marrom. Junto com a outra planta marrom ali. Isso aqui é aquele Burger Marx? Não sei, cara, tava aqui esse Parece, aqui. Parece Burger Marx. Esse aí, a gente fala, marrom Porsche, né? Marrom Parece, Porsche. parece aqueles carro marrom da, que É, maravilhoso. é bonito, eles É bonito. encontraram um marrom bonito. Não, claro, lá eles conseguem. A gente vai fazer. Então aqui, ó, nessa parte aqui, a gente tem todas as plantas oxigenantes. Pode ver que essas plantas aqui são todas, elas ficam debaixo d'água, mas elas promovem toda a oxigenação aqui Tá. para os peixes. Então aqui acaba virando um berçário também, pessoal. Eu acho que a maioria da desova dos peixes vem aqui, né? É muito legal. Aí tem também, logicamente, a costela de Adão, a mostela deliciosa que Que é um ícone, é né? um ícone que não dá para não ter, né? Jardins tropicais Não também, dá para não claro. ter. Aqui também a gente vai chegando agora aqui para o último tanque, com também oxigenadoras. Esse mosaico é maravilhoso. Esse né, mosaico também, uma Maravilhoso. questão e ali a gente tem a flor de lótus, né? A flor de lótus A que flor de lótus que está se desenvolvendo. Tá vendo? Ela precisa de um lugar já já ela floresce. já. É. E aqui esse último tanque, esse tanque faz uma filtragem pesadíssima, porque aqui a gente tem os aguapés, né? Então tudo que sobra, o aguapé com seu poder, né, de filtragem muito grande, né? Aham. Utilizado até em estação de tratamento de esgoto, Aham. porque ele filtra até metal pesado, né? Porque olha aqui, Olha só. É muita boquinha para comer, né? então aqui ele faz a última filtragem e aí retorna pro lago principal lá e fica rodando e a gente vai fazendo uma filtragem, E vai. vai filtrando, vai filtrando, vai filtrando. Ó, a gente estava indo. Eu tô pronto, já tomei banho. Ele ainda vai tomar banho, o Juliano. A gente tá indo para jantar e vocês vão ver um bate-papo nosso daqui a pouco, a gente vai filmar para vocês. Mas enquanto isso, eu estava encantadíssimo com a lanterna do homem, que é essas da NASA. E ele estava explicando pra gente que ele usa essa lanterna para fazer uma inspeção noturna. Conta pra gente aquilo, Juliano, o que é que você faz com ela? Esse aqui é o sabre do Star Wars, né? O sabre do Star Wars, exatamente. Então eu consigo, com as lanternas, ter muito mais detalhamento da coloração das folhas e eu consigo enxergar muito melhor a questão nutricional da planta. Então eu gosto muito de sair à noite para fazer isso. Toda noite então, virou até um hábito meu de fazer isso. A gente vê se tem alguma deficiência. Claro que a gente vê uma cor um pouquinho mais clara aqui, que são as nervuras onde passa a água, os nutrientes, e a gente consegue enxergar. Isso de dia é meio complicado de ver, você vê E mais se eu te uniforme. perguntar por quê? Tem algum comportamento metabólico que à noite é mais Não, interessante é ou a é mais questão pela do luz foco mesmo? da luz mesmo. Ah. Essas luzes de LED hoje, acho que são, sei lá, elas conseguem mostrar tudo, inclusive por trás. Ó, Olha que só, louco é que mesmo, olha só. Tá vendo? Então você consegue ver, quase que bonito, né? Que nem faz em ser humano o contraste, né? É o contraste, Tá vendo? Então contraste eu consigo para fazer o para fazer exames, né? É. Então aqui eu começo a fazer. E aqui como a sua análise aqui é tá bem a planta? Essa planta ela tá bem, mas eu tô achando que ela tá, como ela caiu daqui de cima por causa de um vento, ela tava numa situação um pouquinho Ela de mais fraturou. sombra. Aham. Não, um pouquinho de mais sombra. Tá. A gente pode ver que
em algum momento do dia ela pega um sol um pouco demais. Ah. Então ela está numa cor um pouquinho diferente do que a Entendi. gente espera. Ele está um verde um pouquinho mais claro. Entendi. E não é isso que... Mas aí não é questão adicional, é questão de luminosidade. E essa Monstera aqui, você disse que você pegou na Mata Atlântica, Eu isso? peguei dentro da mata, Olha só. uma mudinha pequenininha. Em Já deu Angra dos Reis. inflorescência ali, né? Já deu inflorescência. É. E ela está se virando aí. Que Aí legal. a gente tem uma oblíqua peru aqui, né? Ah, então, aqui tem uma oblíqua. Essa aqui, ó, que eu acho uma das mais legais, porque ela chega a ter 80%, 90% de furo e só 20% a 10% de Superfície, né? superfície. Aham. Isso é muito legal, mas ela está crescendo. É. Aí, ó. Aqui, o Paulo leu seus pensamentos. Aliás, eu fiz uma postagem hoje sobre Sobre a minha oblíqua. que alguém falou que eu não ia conseguir cultivar fora de uma redoma, do ambiente. vou ter que editar essa alguém parte me aqui. gorou, e tá super bonito. Mas você pode ver, a gente consegue mesmo, é que está numa situação de não umidade, pode ser. Então, que foi o Alan que me deu esse toque, eu falei, eu não estou entendendo por que ela Ó, ela está crescendo muito, cara. qual que é o- da onde que vem ela e vem Ela- gorando. Qual Essa que daqui, é ó, o ponto? Aqui. Qual que é o ponto do Juliano aqui, gente? É que isso aqui chama flageliforme ou runner, Nossa, que tá indo aqui, ó. Aqui deu uma folhinha atrofiada, tá indo ali, ou seja, ela não tá saindo a folha tal qual deveria sair como tá ali embaixo, né? Ela está correndo, mas não está É. abrindo. Né? O runner, ele funciona como um método de sobrevivência, que aonde eu encontro umidade, eu emito folha nova para o desenvolvimento pleno. Então, como aqui é realmente mais seco, ele não vai encontrar esse ponto ideal de lâmina foliar, entendeu? Interessante porque aqui realmente é mais seco por causa do tijolo, né? Mas nesse fluxo de chuva que está tendo agora, era para começar a querer abrir, inclusive porque os tijolos, nessa época, eles ficam muito úmidos, né? Mais úmidos. Ficam bem úmidos. A gente tinha também a história de tijolo numa parede. Quando eu consegui deixar a rega sistemática e eu começar a trazer um pouco mais de musgo, o flageliforme, ou runner, virou folha. Virou folha. Então assim, é realmente mais úmido porque aqui é barro, né? Dá pra ver aqui no chão, dá pra ver que tá. Só que chegar aqui em cima, ele já tá ficando mais seco. Dá Sim. pra sentir que tá seco, tá vendo? Não, sim. Se você tiver um spray aqui, né, de irrigação, provavelmente ele com o tempo vai ficando mais musgueado e aí ele vai Vai abrir a folha. abrir. E aí ele pode então cortar o runner. Então exatamente. A gente tava falando, aqui ele tem umas 30 mudas se bobear, né? Porque o runner, né, se corta aqui e aqui, né? Esses dois cortes, aqui e aqui, isso aqui vira uma muda, isso aqui vira outra muda, isso aqui vira outra muda. Nada, Mas você acha desejável ela deixar só um nó ou deixar 2 nós para garantir que ela em tem... casa eu faço com um nó só. É? Mas já que você tem tanto, deixa 2. Não, isso é uma questão que é uma dúvida que até eu tenho, entendeu? Não é necessário, assim, no meu cultivo não é necessário ter 2 nós. Eu corto um e ele dá. Coloquei um vasinho com 8 runnerzinhos cortados com um nó só. E já Muito brotou legal. tudo, brotou tudo. Tô falando, esse episódio é diferente, gente. A gente nunca filmou à noite. Então, com essa lanterna aqui tudo bem. Olha aqui que coisa mais maravilhosa. Você tá mostrando pra gente aqui, né, a sua... Olha aqui A Monstera Dansone aqui. a Dansone aqui, ou Lecheriana, não sei, né? Tem o Scott pode corrigir a gente, especialista em monsteras. Tá, realmente esse arranjo aqui tá maravilhoso. Então, Juliana, vai tomar o seu banho. Eu tô com fome, eu vou subir lá te esperar para um bate-papo com vocês. Vamos lá, daqui a pouco eu tô de volta. Valeu. O que a gente está tentando fazer, que eu sempre conversei com a Carol, é que as pessoas têm que ter a noção de que planta também come. A importância de você nutrir as plantas, principalmente numa questão de vaso, que ela começa a ficar limitado. Agora que você compra um vaso, provavelmente ele está com fertilizante ou com alguma situação ali que faz ele bem, porque está saindo da estufa, está saindo do Produtor, né? produtor de alguma coisa. E a hora que você traz para sua casa, a gente tem que entender que planta também come. A planta sai lá, vou falar dos nossos amigos da Magna Flora, Vivian, Tommy e a Débora Costa também, que é lá de Olambra, a planta Sim, linda sim. da estufa deles. Quanto tempo depois ela nas nossas casas, ela já deve estar precisando de um alimentozinho? Queria que a gente conversou antes da citricultura. O ideal é que você, a partir do momento que você adquire ela já vai ter um tempo de prateleira para você ter
pego ela, então nunca a gente vai saber como é que isso foi, Aham. quais foram os tratos até chegar na sua mão. Mas o grande lance é assim, que uma questão de deficiência nutricional por um tempo, você vai levar outro tempo para equalizar novamente. Então, o ideal é que você use nutriente desde o momento que você comprou a planta. Ah, então é Entendeu? momento zero quase. Momento zero praticamente, Aham. porque você pode deixar não de- permite que ela fique desnutrida. Entendi. Este episódio acabou. Acabou. Não dá pra gente ficar aqui com, né? Aqui, ó, o pessoal já tá com o cadeira em cima da mesa. conversa fiada. Não, a gente vai continuar com a conversa fiada. Só que pra vocês, essa conversa acabou aqui. Findou agora. Para os membros do canal Jardim Onírico, Continua. vai ter uma continuidade Isso é especial marmelada, hein? para os membros. Tem um extra ball. Vai ter um extra ball. Vai ter. Extra ball. Vai estar lá para os membros. Mas para você que ficou com a gente até aqui, meu muitíssimo obrigado. Obrigado a você, Juliano. Você já quer lançar uma coisinha para os nossos seguidores? Uma promo? Um miminho. Um cupom Jardim Onírico? Ixi, deixa eu vamos falar ver pra que o pão vocês. já tinha ali. Aí eu vou deixar com a Maju, que a pessoa é meio Tá. ríspida, tem hora, sabe? Então, Tem hora? então deixa eu combinar com ela primeiro. Então o Jardim Onírico cupom vai ficar pro próximo episódio, porque eles não combinaram. Ai, nada, vamos falar agora. Fala agora. Ixi, Vamos então, falar ó, agora. Jardim Onírico, cupomzinho de 20%, tá? Tá feio. Ó, Ela então, fala, ó, a gente obedece, né, É um- Maurício? Quem sou eu pra questionar? como eu sempre digo, neste cupom eu não tenho nenhuma participação Nada. financeira, é liberdade de escolha. Para vocês, os criadores de conteúdo geralmente têm um ganho com isso, eu não tenho, então o meu ganho fica para vocês. Comprem porque vale a pena, é um produto bom, já tenho usado, ainda não ganhei, não estou num ciclo completo de 6 meses, mas já estou usando, gosto do resultado. E comente, deixe seu like, seja membro, né, Paulo? Seja membro do canal. Vocês perguntam, quem tá segurando a câmera? O tripé, o Paulo tá aqui hoje. E muito obrigado por ter aberto sua casa, sua mãe é uma simpatia. Amanhã tem mais. A sua também? A minha Sabia também que- conhece, Conhece Dona sua Mara, mãe? tá vendo? E a mãe dela também. Todas Tudo as bom, mães se todas as mães. conhecem, tá? Então vai transferindo, Tá nós forte, vamos babado. sair e vem entre as mães. Muito bem, Ela vai podia ser fazer um sucesso. café delas, né? Falando da gente. Imagina. Não, Esses loucos das plantas. Bom, se filmar, capaz, né? Vai saber. Nossa, não. Pode viralizar. Pode viralizar. Ia A dar- mãe do Alan O vai fazer potencial de uns dois viralizar só é ela, enorme. uns dois Ia dar uma episódios falando conversa mal muito dele. boa. Falando mal de mim. Então. Que não me liga, que não sei o quê. Só- Seria mãe legal, dele. porque a gente sabe o que nós estamos fazendo errado É, também, né? Com a minha mãe eu não acho acerto bom. nunca. Bom, de todo modo, até a próxima. Tchau. Só uma coisinha que eu queria falar pra vocês. É que é o seguinte, Então, tchau. Não, volta só um pouquinho, que o legal de tudo aqui, o que também me incentiva a fazer esse negócio de planta, é realmente todo mundo se ajudando aqui, como a gente tá aqui hoje. Hoje, como ele não tá ganhando com isso, eu também não pedi, não paguei ele pra nada, porque só convidei, e hoje tá todo mundo aqui pra realmente tentar passar pra vocês uma situação que tentar transparência como que é a vida na natureza mesmo, né, meu? Um contribuindo com o outro. E o resultado, seja o que ele for, o importante é que a gente de estar aqui hoje está Perfeito. tentando passar isso para vocês. Muito obrigado. Eu acho que isso é legal, não é? É excelente. Eu acho que é isso que tem que passar. porque Essa onda aumentando, essa onda aumentando, rede acontecendo. essa rede acontecendo sem ciúminho, sem coisa ego, nenhuma. né, gente? Sem Todo mundo ego, 30 a mais sem aqui, ego a vamos mais, tem embora. espaço para E todo nem, mundo. e nem tudo precisa de interesse econômico por trás. Não, Com certeza dá pra absoluta. fazer A só. natureza, como você estava falando, né? Que a partir do momento que você começou a plantar árvore, começou a vir várias outras plantas naturalmente. É. Como a Andrea fala, você planta uma e A a turma turma vem. toda vem. A turma Né? Porque elas não competem entre elas, né? Elas Não, elas se ajudam. Vamos As fazer o duas rolê das competem. plantas assim, né, gente? Olha, vamos usar um pouquinho, vamos usar da aprender. sabiedade das plantas, porque a gente pensa que sabe demais, mas a gente tá Ó, sabendo. tá tudo menos. lindo, só que não são vocês que editam o episódio. Então até a próxima. Tchau. Tchau.